E é uma honra muito grande ter você hoje aqui, viu, Adelson? Muito obrigado já por ter aceito aí o nosso convite. Na verdade, eu que agradeço o convite aí, Jean. E parabéns aí pelo trabalho, né? É um trabalho importante de mobilizar pessoas em torno de algo que é bastante importante, né? Tratar, que é a carreira profissional das pessoas, né? No momento de pandemia, no momento em que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, perdendo oportunidade, no momento em que a gente vive muitas transformações, de maneira geral, né, as pessoas precisam se adaptar, né, a esses novos desafios, às novas tecnologias, né? Então é muito bom o seu trabalho, eu venho acompanhando já há algum tempo e agradeço por fazer parte aqui da sua live, né? E agradeço também o pessoal que está chegando aí, né? Se puderem compartilhar aí esse conteúdo aí, né? Nós vamos falar um pouco sobre educação financeira, né? Como você pode ter o domínio aí da sua vida financeira. Então já clica aí no aviãozinho aí, manda para aquela pessoa que está te devendo aí, né? Quem sabe ela se organiza e te paga, né? Verdade. Vamos aprender lá. Ó. Manda para a esposa aí que está gastando demais, né? Então manda aí, quem sabe. Tá estourado. É isso aí. Manda para aquele cara que quer ficar rico, né? Quer aprender como é que ganha dinheiro e tudo mais. Enfim. A ideia é que quanto mais pessoas puderem participar dessa live, quanto mais você compartilhar aí, né, vai agregar aqui pra gente aqui, porque é o que dá significado para esse trabalho que a gente faz, não é isso? Sem dúvidas, eu concordo com você. E, Adelson, esse projeto eu comecei em abril, né, abril desse ano, convidando algumas pessoas para a gente contar um pouquinho da história de cada um, falar um pouquinho sobre vários assuntos, né. Eu comecei como empreendedorismo, que é um assunto que eu assim, desenvolvo bem nas minhas aulas, nos meus treinamentos, e depois aí foi estendendo. Falei sobre doação, sobre inteligência emocional, que tem a ver um pouquinho também com o nosso assunto de hoje, né? Sim. E falei venho falando aí sobre outros assuntos, educação. Então, assim, trazer pessoas que tenham um conhecimento para que a gente possa espalhar para mais pessoas, né? E fazer com que esse conhecimento ele possa mudar um pouquinho a nossa cabeça, a nossa mente, né? A gente precisa ampliar cada vez mais. E acredito que tem dado certo, né? O pessoal tem gostado muito por isso. E valorizar também aqui da nossa cidade essas pessoas que têm feito tanto, né? A gente vê aí, tem tantos talentos, tantas pessoas competentes, assim como você, e que desenvolvem um trabalho de relevância. E eu fiquei assim muito satisfeito de você ter aceitado, justamente por nos ensinar, né? Fazer com que a gente aprenda como é que é essa questão da educação financeira, que é algo tão importante e tão necessário nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Vai ser muito bom você que hoje explanar um pouquinho sobre esses assuntos para a gente. Para quem não me conhece, que está chegando agora, que vai ver depois dessa live, meu nome é Jean Romão, eu sou professor, recém-formado em História e sou formado em Recursos Humanos, Administração, com especialidades em Gestão de Pessoas, Comportamento, de uma forma geral. E, pessoal, o nosso convidado de hoje ele tem um currículo bem grande, que pelo que eu pesquisei, viu, Adelson, eu tentei resumir aqui as suas qualificações, eu dei uma estudada no seu perfil, no seu Instagram, para poder fazer aqui esse momento. Mas eu vou falar aqui, né, que você tem 13 anos que trabalha no mercado financeiro, é especialista em economia, e tem feito um trabalho aí de esclarecimento, de educação, de fato, aí nas redes sociais, trazendo um pouquinho de conhecimento de uma forma mais, digamos, mais didática, né? Porque a gente tira um pouco dessa formalidade de uma escola técnica, né? Porque eu sempre falo, Adelson, a gente tem que tentar simplificar mais essa linguagem para as pessoas, né? E trazer termos que sejam mais acessíveis. Então, assim, a ideia desse bate-papo é trazer cada vez mais de uma forma mais sem muita burocracia, sem muita formalidade, que as pessoas entendam, né, o que a gente está falando, de fato. Então, o Adelson é esse especialista aí em mercado financeiro e em economia, e ele vai nos trazer hoje aqui um pouquinho sobre o que é educação financeira, né,
como que isso reflete na nossa vida, no nosso dia a dia. Ok? Então, o pessoal que for entrando aí, já com a sugestão do Edelcio, já manda aí o aviãozinho para o pessoal, já vai convidando aí o colega que quer aprender, que quer se reorganizar, que hoje vai ser muito rico aqui o nosso conteúdo. Edelcio, então, eu passo aí a palavra para você se apresentar melhor, falar um pouquinho mais sobre a sua história, e depois a gente interage aí com mais o nosso tema de hoje. Como você colocou aí, né, eu sou contador de formação, sou especialista em economia, sou formado também em gestão pública pela UEG e trabalho há 13 anos no mercado financeiro. Mas o meu propósito, né, o que eu faço mesmo aqui, nesse trabalho que a gente está propondo aqui hoje, é ajudar as pessoas a fazer o dinheiro sobrar. Importante. Isso resume aí qual que é a minha missão, né, porque... a gente que é assalariado, né? Eu sou assalariado e a maioria de nós somos assalariados. E mesmo quem não é assalariado, quem é empresário, empreendedor, tem que lidar com a escassez, né? Com a carga tributária, né? Com pouco que a gente precisa administrar bem. E uma vez que o dinheiro sobra, Jean, a pessoa tem a possibilidade de começar a investir. Uma vez que o dinheiro sobra, a pessoa tem a possibilidade de conquistar aquilo que a pessoa sonha, né? De ter uma casa, de ter um carro, de fazer aquela viagem que sempre sonhou. Uma vez que o dinheiro sobra, a pessoa pode comprar uma cesta básica, doar para quem precisa. Uma vez que o dinheiro sobra, você pode devolver o dízimo sem aquela consciência de será que eu vou ficar devendo alguém? Será que vai faltar alguma coisa na minha casa, né? Então, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a fazer com que o dinheiro sobre. E aí eu tenho uma turma, né, onde eu ensino algumas técnicas e a mudança de hábito, e para que a pessoa tenha essa possibilidade de fazer dinheiro sobrar. E como o tema da live hoje, ele fala muito de que educação não é apenas poupar e investir. Por quê? Porque quando a gente fala de educação, a gente precisa também falar de saúde. Verdade. Nesse momento, tem muitas pessoas que talvez estejam ou vão nos assistir, que estejam em suas casas e não está conseguindo dormir, porque está preocupado com as contas que tem para pagar. Talvez nesse momento, ou em algum momento, alguém que vai nos assistir esteja com nível de estresse, de ansiedade elevado, porque já perdeu o controle da vida financeira e não sabe exatamente por onde começar, não sabe por onde fazer. Algumas pessoas chegam a entrar em depressão, porque você imagina olhar para o seu filho e não poder atender um pedido dele, né, de um brinquedo que ele quer, ou até mesmo de comida na mesa, né? Então há situações de que a pessoa chega às vias de fato mesmo, de tirar a própria vida em função de problemas financeiros, né? Em função da falta de dinheiro ou do descontrole, porque não é só a falta de dinheiro, né? A gente tem muitos empresários, muitas pessoas muito bem sucedidas e que às vezes até tá com dinheiro, com a conta cheia de dinheiro, mas que também tem seus dilemas, né? Também sofrem por outras razões. Então, falar de educação financeira é também a gente falar de inteligência emocional, é a gente aprender a lidar com as dificuldades que a gente enfrenta, para que cada um de nós possamos ter clareza de como que eu estou e o que eu preciso fazer. Porque eu acho que o mais difícil, quando a gente fala de educação financeira, não é poupar e investir. Poupar e investir é relativamente fácil. O difícil é quando eu faço um orçamento, eu vejo que as minhas contas não estão fechando, que eu estou no vermelho, e aí eu não sei o que fazer depois. Verdade. O descontrole, né? A gente fica sem ter um norte, né? E isso que você falou aí, acho que esse período agora da pandemia potencializou mais, né, Deus?
Sem dúvida, né? A gente está no nível de ansiedade maior por conta do coronavírus, né? Eu lembro que o ano passado, quando começou a pandemia, a gente estava no nível de e a gente precisa continuar tendo, né, os cuidados de aonde você vai tocar, né, de estar passando álcool em gel, de usar máscara, né? E isso aumenta muito a ansiedade, principalmente de quem não contraiu o vírus, né? Quem já contraiu o vírus, de certa forma, já passou por isso, sabe como atravessar esse momento, né? Mas tem muita gente que acabou não sobrevivendo, né? Verdade. Então, para quem nunca pegou o coronavírus, tem uma ansiedade a mais, porque precisa sair de casa, precisa entrar no ônibus, né? Precisa estar em contato com as pessoas, e aí isso ainda torna ainda pior, além, é claro, da situação financeira que o país vive, né? Com incerteza em relação ao emprego, à renda, né? As oportunidades que estão por aí. Então, mais do que nunca, nós precisamos falar de saúde, falar de inteligência emocional, de como que eu posso lidar com as crises, com as dificuldades que a gente enfrenta. E mais do que isso, né, Jean? Quando a gente coloca o orçamento na ponta do lápis, e a gente vê que algo está fora daquilo que a gente gostaria, por onde começar? Né? Mas... Esse é o ponto principal aí que eu acho que todos devem buscar saber e conhecer, né? Verdade, muito bom mesmo. E para começar mesmo, de fato, acredito que o planejamento é, sem dúvida, o primeiro passo, né, Deus? Planejar. Eu diria sim, João, porque como eu falei, né, você coloca o orçamento na caneta e ok, você viu lá que você está gastando mais do que deve. Mas e aí, por onde eu começo? Sim. Né? Como é que eu planejo? Como é que eu faço tudo isso? Hoje na internet existem muitas pessoas falando de educação financeira, dando dicas, né, e ensinando a respeito do assunto, né? Sim. Mas aprofundando um pouco mais nessa questão de educação, né, e trazendo para um aspecto mais amplo aqui da nossa discussão, falar de educação significa falar de oportunidades. Oportunidades. A pessoa que está desempregada, ela precisa buscar oportunidades. Como é que eu busco oportunidades? E aí, mesmo para quem está com orçamento ali, está gastando mais do que deve, precisa buscar outras oportunidades. Porque com o salário que a gente tem, né, o salário mínimo que nós vivemos, de fato não dá para tudo, né? E aí, buscar oportunidades significa investir em educação, significa se qualificar, significa, né, estar atento às mudanças, às tendências de mercado, para quê? Para a gente poder também buscar ganhar um pouco mais. Porque, embora existam meios de você manter o seu orçamento em equilíbrio, né, mas esta não é a única opção. Talvez, para algumas pessoas, ganhar mais seja uma saída viável, né? Embora, quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes as pessoas, quanto mais ganham, mais gastam. Então, é sim preciso a pessoa aprender, ter o equilíbrio financeiro, cuidar da vida financeira de maneira responsável e, ao mesmo tempo, estar sempre buscando oportunidades, novas oportunidades, né? E quando falamos de oportunidade, a gente fala de currículo, né? A gente fala de investir na imagem pessoal, a gente fala de investir na carreira pessoal, que é o trabalho que você desenvolve aqui na cidade, né? E eu acredito que você deve ter uma certa dificuldade de passar essa importância para as pessoas, da importância da pessoa investir na própria carreira, né? Tem até uma frase que diz assim: a educação é a melhor maneira de você provar para si mesmo que você acredita em você mesmo, né? Isso é verdade. Porque se a pessoa não investe na educação, ela não está acreditando que ela é capaz de subir os degraus. E há pesquisas que indicam que as pessoas que têm uma formação maior tendem a ter um salário maior. Então, nós tocamos em dois aspectos importantes aqui. Primeiro, para quem está chegando agora, né? Isso. Falar de educação financeira,
não é só falar de poupar e investir. Nós falamos aqui que falar de educação financeira é também falar da saúde, é cuidar da saúde, porque uma vez que a vida financeira afeta a minha saúde, afeta outras áreas da minha vida também, como, por exemplo, o relacionamento. Né? Os níveis de estresse se elevam, e aí você acaba querendo descontar no colega no trabalho, acaba querendo descontar no cônjuge, né? No marido, ou na esposa, no namorado, nos pais, ou nos filhos, né? Quando é o caso. Ou mesmo você vai buscar um refúgio nas bebidas, nas drogas, né? Porque você não está satisfeito com a sua vida financeira, com a sua carreira, com o seu trabalho, e você não vê saída. Então, falar de educação financeira é falar de saúde, e falar de educação financeira é falar de investir em si mesmo e buscar o conhecimento, né? E o que você falou aí em relação a oportunidades é muito interessante, porque a palavra que foi uma das palavras que foram mais usadas no ano passado e ainda esse ano foi reinvenção e adaptação, né? Acho que é o que a gente está tentando fazer aqui. Cada um de nós, a gente procurou se reinventar de alguma forma, né? A gente tem as pessoas, no caso, a gente é assalariado, tem pessoas que têm a sua renda fixa, mas também, diante de tantas dificuldades, se viu na necessidade de ter uma outra renda, né? De buscar outras formas de aumentar o seu orçamento. Então, assim, é interessante porque eu falo muito sobre empreendedorismo, e empreendedorismo, ele, antes mesmo da pandemia, ele já vinha numa crescente muito grande, né? E aí, agora, mais ainda, a gente vê os jornais aí cada vez mais falando sobre isso, né? As pessoas têm buscado meios, formas de aumentar aí o seu orçamento, né, o que você precisa mesmo, de fato, na questão financeira. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem aí vários exemplos de pessoas que têm buscado essas alternativas, têm se reinventado e colocado aí o seu talento, colocado as suas ideias para que a gente possa conhecer. Então, eu acho interessante a gente fazer essa colocação em relação às oportunidades, acreditar naquilo que você quer fazer primeiramente, né, que você tem de ideia, e colocar no mercado, né, Adelson? Acho que é importante. E também tem uma questão importante que é assim, a pessoa faz uma faculdade, termina a faculdade e depois não consegue empreender. Porque a faculdade não ensina a empreender, né? A pessoa se formou, hoje eu sou advogado, mas e aí, como é que eu atraio clientes? Né? Como é que eu vendo a minha imagem, né? Como é que eu vou alugar uma sala, criar um espaço ali para eu atender, colocar lá doutor fulano de tal na porta e esperar o cliente chegar até mim, né? O mesmo acontece com qualquer outra profissão, né? Engenharia, psicologia, e qualquer profissão hoje, a pessoa terminou de se formar, ele precisa ter em mente que nem sempre ele vai conseguir a empregabilidade que se espera. Então, um título, um diploma superior já não garante uma renda, né, um salário, e quando ele consegue um salário, às vezes o salário não é compatível com o que ele espera da profissão que ele escolheu para exercer. Então, abrir esse leque de oportunidade e de possibilidades, para que no Brasil a gente tem muita mentalidade de que eu vou aprender uma profissão e vou encontrar um emprego, né? E como você bem colocou aí, há uma tendência muito grande das empresas cada vez se tornarem menores, mais enxutas, né? E ao mesmo tempo você terem muito mais empresas ou empreendedores ou pessoas que exercem a sua atividade de maneira autônoma. Essa é a grande tendência por conta dos meios digitais, né? Há inclusive uma expectativa de que tudo que for repetido seja automatizado. Então, até a construção de casa agora é feita por meio de impressoras. Impressoras 3D na casa das pessoas. Então, logo, logo você não vai ter mais cobrador dentro de ônibus, não vai ter mais
caixa em supermercado, tudo isso está se transformando de maneira rápida e a pandemia meio que acelerou um pouco disso. Né? Você vai trabalhar dentro da sua casa, não vai precisar sair, mas ao mesmo tempo vai precisar que as pessoas se reinventem mesmo para poder sobreviver nesse nessa nova realidade, né? Uma nova realidade, né? Já vem sendo construída há algum tempo, mas a pandemia acelerou esse processo, né? E falando assim mais especificamente né, de dinheiro, Edelcio, o dinheiro ele é importante, né, nas nossas vidas. Então, assim, uma pergunta que eu acho que você deve responder muito aí para as pessoas. Como fazer para economizar? Como fazer para me sobrar um dinheirinho ali no final do mês para me poder investir ou fazer alguma viagem, planejar para alguma outra coisa que eu pretendo que não seja as minhas necessidades ali. Certo. Você falou uma coisa aí que eu gostei, né? Que dinheiro é importante. Porque o que a gente ouve muitas vezes, dinheiro não é importante, não. Tudo bem que dinheiro pode não ser o mais importante. Mas o dinheiro é o básico necessário. Verdade. E uma vez que dinheiro deixa de ser um problema, aí eu tenho condição de dar atenção àquilo que realmente é importante. Uhum. Então, primeira coisa, entender que dinheiro é importante significa dar valor a cada centavo que eu ganho, né? Então, como que eu faço para ter mais dinheiro, né? Para realizar tudo aquilo que eu preciso? Basicamente, assim como numa dieta, ou seja, assim como num processo de emagrecer, por exemplo, você cortar excessos, né? Ou seja, entrar numa dieta, requer que você mude de hábitos. Então, cuidar da vida financeira significa, de fato, você adotar hábitos para uma vida que te leve à prosperidade financeira, como assim a gente diz, né? E basicamente, nos cursos que a gente ministra, a gente ensina as pessoas que existem 4 letras que fazem com que o dinheiro sobre. Né? Existem 4 letras que fazem com que o dinheiro sobre. E é importante as pessoas entenderem o seguinte, que economizar não é gastar menos. Economizar é fazer sobrar mais dinheiro. Verdade. Quando eu entendo isso, eu vou entender que eu não preciso abrir mão daquilo que eu gosto para ter aquilo que eu quero. Né? Porque existe uma mentalidade que a gente chama de mentalidade de escassez, que acha que para eu ter uma coisa eu preciso abrir mão de outra, e não necessariamente. Né? Talvez eu só precise me ajustar à situação ou fazer um planejamento para que eu possa ter tudo o que eu quero sem abrir mão daquilo que eu gosto. Isso. Então tem 4 letras que a gente ensina, que é B de bola, C de carro, R de rato e S de sapo. 4 letrinhas. B significa barganhar. Né? Comerciantes fazem muito isso, né, quando vão comprar mercadoria. Por quê? Porque quando eu barganho, eu tenho a possibilidade de comprar mais barato. E comprando mais barato, o que acontece? Sobra mais dinheiro, né? E muita gente não tem esse hábito de pesquisar, de barganhar, de procurar preços mesmo, né? Então imagine, há tempos atrás eu estava construindo a minha casa e fui fazer um orçamento numa loja e a loja sempre anunciou, aqui nós vendemos mais barato, que de fato era mais barato. Só que eu fui lá naquela loja, fiz o orçamento onde era mais barato, levei numa outra loja que fazia uma entrega mais rápida e falei assim, cobre esse orçamento aqui para mim, e quando eles fizeram um novo orçamento, eu economizei quase R$500. E eu usei esses R$500 para outras coisas. Então sobrou um dinheiro a mais que eu poderia utilizar. Muitas vezes a gente entra numa loja para comprar qualquer coisa que seja e a pessoa te dá o orçamento e você ali não tem a... Não, peraí, eu retorno aqui, tá bom? Eu pego o orçamento, vai lá, pede para cobrir. É um exemplo, por exemplo, de como você pode fazer com que o seu orçamento seja otimizado, né?
Uhum. Em questão de barganhar, historicamente, Edelcio, era muito comum, né? Assim, eu acompanhei um pouco sobre algumas coisas de história quando eu estava estudando e falava-se muito sobre o poder de barganha, né? Isso é muito interessante a gente lembrar que isso não é algo novo, é algo que já acontece há muito tempo atrás. Isso é muito tempo atrás. Então as pessoas, os comerciantes da história, eles faziam muito isso, né? Essa barganha, esse poder de troca, né? Também de negociar e tudo. O que acontece é que as pessoas elas não querem perder tempo, porque a vida hoje está cada vez mais corrida. As pessoas Isso. estão com o cartão de crédito na mão, então é muito simples ela chegar em qualquer mercado, falar quanto é que custa ir lá e passar o cartão de crédito, né? E é muito comum as pessoas comprarem e não perguntarem, vem cá, se eu pagar à vista tem desconto? Né? Que é o Exatamente. direito. É um direito que a legislação, né, que o Código de Defesa do Consumidor nos dá. Uhum, perfeito. E passando para a nossa segunda letra aí, né? Vamos lá. A segunda letra é cortar. Né? B de barganhar, C de cortar. Cortar, ela está muito relacionada aos nossos vícios, né? Porque tem aqueles vícios ali que toda semana você gasta com aquela mesma coisa e você pode ficar um ou outro final de semana abstendo-se, né? Por exemplo, eu gosto de tomar uma cervejinha, né? Então, todo final de semana, se eu comprar uma caixinha de cerveja hoje está o quê? R$ 30. Isso, Então, é mais são barato, né? É mais barato, né? Tem mais cara por aí. É. Então, Sim. se eu fico um final de semana por mês sem comprar uma caixinha de cerveja, eu economizei R$ 30. Durante 10 meses dá 300, correto? Isso é correto. Com os 400 que economizei lá da barganha que eu fiz, deu R$ 700. É mais do que mais a metade de um salário mínimo. Então, estou falando de pequenas coisas que às vezes as pessoas não dão muita noção, não dão muita importância, mas que se a pessoa mantiver isso como um hábito durante um certo tempo, ela vai conseguir colher fruto, mesmo que ela ganhe um salário mínimo. Então, estou trazendo valores de referência de uma família que ganha um salário mínimo, porque se o meu salário é maior, minhas compras são maiores, né? E eu tenho despesas como esta. E aí vamos para mensalidades, né, para assinaturas, porque a gente muitas vezes paga Spotify, a gente paga TV a cabo, As streams. paga os streams, a gente paga Netflix, né, a gente paga a linha do telefone, né, da internet e tudo mais. Então, será que eu preciso de todas essas assinaturas? Será que existem meios alternativos? Será que eu não posso usar o Spotify gratuito por um tempo? Será que eu não posso usar o YouTube em vez do Spotify? Será que eu não posso, em vez de assinar o YouTube, já que eu não estou nem assistindo o Netflix, e pagar só pelo filme que eu vou assistir ali naquele dia? Então, se eu economizar aí R$ 20 de uma assinatura durante um ano, dá R$ 200 a mais, somado com aqueles 700 que tinha, já dá R$ 900 de economia. E eu estou falando de pequenas decisões no universo onde a gente tem despesas aí que a gente não leva em consideração, né? Certa vez eu tinha um cliente que ele tinha uma TV a cabo e ele pagava quase R$ 300 de TV a cabo, né? E ele estava precisando organizar o orçamento. E R$ 300 durante um ano, ele iria economizar quase R$ 3.600 de economia por abrir mão da TV a cabo por um tempo. Porque tudo bem, não tem nada de errado você ter Spotify, você ter Netflix, tá tudo certo. Mas quando você precisa entrar num processo de organização financeira, ou quando você tem sonhos maiores, objetivos maiores que fazem mais sentido para você, de repente você pode abrir mão de certas coisas. E aqui entra o fator emocional. Porque muitas vezes a pessoa não quer abrir mão da cervejinha no final de semana. Às vezes a pessoa não quer abrir mão do Netflix, porque né, às vezes a pessoa não quer abrir mão do canal, da TV a cabo. Né? Então, são decisões que a pessoa precisa tomar. E mesmo assim, por exemplo, tem refrigerante. Tem pessoas que é viciada em refrigerante.
Uhum. Que bem não seria cortar o refrigerante da dieta, né? Da Verdade. alimentação, É faria bem questão, para a é saúde. questão de escolhas, né, e mudanças de comportamentos, né, Delcio? Acho que é bem isso que você está falando aí, muito interessante mesmo. Vou te dar um outro exemplo aqui desses vários que você citou aí, academia, por exemplo, né? Tem gente que paga academia, vai, se não me engano, uma, duas vezes, ou às vezes nem vai na academia. Então, assim, você veja que você pode fazer uma troca desse hábito aí, de caso, no caso, não ir à academia, claro que é importante, mas você pode fazer uma caminhada por um tempo, igual você falou, sobre prioridades, né? Se você tem um sonho maior, se você tem um desejo maior, vale a pena você mudar por um período esse comportamento. Eu acho que enxugar um pouco mais nessas questões aí, nos excessos, é igual você falou, não é questão de que você, não é proibido você ter, mas é você se reorganizar, né? Se educar. Numa dessa aí, a pessoa paga R$ 90 de academia e um ano já tem quanto aí? R$ 900, quase R$ 1.000, R$ 1.000, isso, quase quase mil. R$ 1.000 de economia, trocando a Uhum. academia por né, pela Mil e caminhada. oitenta reais, para ser mais preciso. Sim. Então, são exemplos simples. E aí, assim, o processo de equilíbrio financeiro não é uma decisão isolada. Você precisa olhar para o seu orçamento, ver onde existem os excessos e tomar a decisão de maneira conjunta para que, de fato, você tenha a economia que você deseja, né? Perfeito, perfeito. A terceira letra é R, que tem Uhum. a ver com a ideia de sustentabilidade, que é reciclar, reutilizar, reduzir, Uhum. e que envolvendo a família no sentido de reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de luz, né? O que eu posso Sim. fazer enquanto eu estiver escovando os dentes, eu desligar a torneira? O que eu posso fazer para quando a gente sair para trabalhar, tirar os eletrodomésticos da tomada, porque aquela luzinha ali, querendo ou não, consome energia, né? O que eu posso fazer para, de repente, passar as roupas tudo no único dia de uma só vez? Porque cada vez que o ferro esquenta, ele gasta mais energia, né? Então, Uhum. são hábitos, né, que vão ajudar ali. No caso de reciclar, por exemplo, poxa, quero comprar um sofá. Pô, será que não dá uma comprar capa para o sofá? Por enquanto, né, adiar uma decisão pensando no bem-estar financeiro, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode reaproveitar, reutilizar de uma outra forma, e você pode adiar algumas decisões dessa forma, e pensando na sua saúde financeira como um todo, né? Bacana. E, por fim, a última letra, a letra S, que é a de substituir, né? Eu posso, numa compra de supermercado, substituir uma margarina por outra, né, que seja mais barato e atenda às minhas exigências de qualidade, né? Sim. É, eu posso fazer um churrasco no final de semana, em vez de picanha, eu comprar contrafilé, comprar cordão duro. Você vai fazer o seu churrasco com a mesma qualidade, às vezes com um preço um pouco mais em conta, pensando na sua saúde financeira. Mais uma vez, né, é uma escolha que cabe a cada um de nós. Né? O que é mais importante para você naquele momento? Eu posso trocar a cerveja Heineken por uma, né, por uma outra, não seja tão boa, mas É, que, né, mas que cumpre a sua função ali naquele momento, pensando na sim, saúde financeira. Né? sim, Então, sem dúvida. são decisões que cada um precisa tomar. E mais importante do que isso, viu, Jean? Uhum. Não é só cortar por cortar, barganhar por barganhar, substituir por substituir. O mais importante é você pensar quais são as recompensas que você está buscando. Isso, Porque exato. senão não faz no menor sentido, né? Então, Fazer por fazer, né? quando você entra num processo de equilíbrio financeiro, você precisa pensar assim: eu quero eliminar minhas dívidas em um ano. O que eu preciso fazer para isso? Aí pronto, aí você toma as decisões que você precisa. Né? Eu quero fazer uma viagem no ano que vem e eu não quero ficar devendo para isso. Então, quanto que eu preciso guardar no final de cada mês para que eu tenha o dinheiro suficiente para viajar com minha esposa, com os meus filhos e tudo mais? Tudo começa por aí. Porque se você não tem algo
que seja realmente motivador, não faz o menor sentido de você fazer sacrifícios, né? É verdade. E como eu sempre digo, todo sonho tem um custo Uhum. financeiro. Sim. E em relação à questão do equilíbrio também, né, o Edelson, eu vi que você colocou um tempo atrás aí nas suas redes sociais, que é como manter o equilíbrio, né? E tem uns 3 passinhos aí que são importantes para a gente poder manter esse equilíbrio, né? Aqui fala, primeiro, evite grupos de vendas. A gente tem muito esses grupinhos de vendas aí, eu participo de alguns, queira ou não, isso também é um gatilho, né? Exatamente. Na verdade, você falou de gatilhos aí, né? Uhum. E porque eu costumo dizer assim, Jean, o nosso dinheiro, ele precisa estar na nossa agenda. O que eu quero Sim. dizer com isso? Imagine se eu perguntar para você, Jean, o que você tem para fazer sábado à tarde? Uhum. Você vai olhar a sua agenda. Sim. Se você não tem nada para fazer, eu vou falar, Jean, vamos ali mais eu, Uhum. né? Tomar ou dar uma palestra, ou seja lá o que for. Sim. Você vai falar assim, poxa, eu não tenho nada para fazer, então vamos. Correto? Correto. Você não tem nada na agenda. O dinheiro é a mesma coisa. Se eu não tenho um objetivo com ele, se eu não separo ele dizendo assim, ó, esse dinheiro aqui é para tal coisa, sabe o que vai acontecer? Uhum. Você vai passar na frente da vitrine, vai ver um sapato bacana e vai comprar aquele sapato. É, Das mulheres aí, né? exatamente. Você vai estar no grupo de vendas, alguém vai compartilhar lá um vestido maravilhoso e você vai usar o dinheiro para comprar o vestido. Só que você esqueceu, ou você não definiu quais são suas prioridades, você não definiu o que é mais importante para você. Então você Aqui está até abrindo fala, né, mão. de prioridades, né? Aqui É, nas dicas. exato. Então você está abrindo mão daquela viagem que você disse que quer fazer em troca de algo que nem é prioridade para você agora, ou seja, que você nem estava pensando, simplesmente alguém Sim. postou alguma coisa ali no grupo. Então, por isso que evitar, né, grupos de vendas. Quando você precisar de alguma coisa, aí você pesquisa, né, no Isso, Google, isso. aí, vai no shopping, não tem problema nenhum, né, mas desde que E você... eu tenho, assim, esse assunto é muito interessante para mim, assim, pessoalmente, porque eu tenho um problema muito sério com compulsão de gastos mesmo. Eu acredito que eu vou até depois fazer, viu? Já depois vou indicar aqui o trabalho no final da live do Edelson, mas eu tenho, desde sempre, desde a época que eu comecei a estagiar, para você ter ideia, eu já tinha um probleminha com compulsão de ver uma coisa e querer comprar, sabe? Eu não controlava. E meu irmão, ele sempre falava, Jean, não é assim. Meu irmão, ele é mais controlado. Ele sempre foi pé no chão, né? Sempre falou, não, você tem que ter prioridades, você tem que saber poupar, economizar para as necessidades, enfim. Então, eu tenho esse problema ainda, mas eu consegui me segurar um pouco mais, sabe? Acho que esse processo de maturidade acaba que a gente vai aprendendo, né? Mas, há uma época atrás, eu tinha esse problema com compulsão, viu, Adelson? De comprar coisinha Você é certa. casado? Não sou casado. Não é casado. Então tá Não. explicado. Pois é. Eu comprava coisas que eu via assim, eu falei, gente, para que eu comprei isso? Pra você ter ideia, teve época que eu tinha roupa no guarda-roupa, ou tênis, ou sapato que eu nunca tinha usado. Entendeu? Então, assim, comprar coisas que não fazia muito sentido. E aí, eu acho que com o tempo, igual eu falei, a gente vai aprendendo, vai se reorganizando e vendo que aquilo não tem tanto valor mais para você. E eu acho que esse assunto, para mim, ele é muito válido, né? Acho que para poder incrementar aí com esse processo que eu venho de cada vez. Eu não sei se você já ouviu falar, né, no tal do minimalismo, né? Meu irmão, ele me apresentou esse tema. E eu gostei muito. Claro que eu não penso em entrar nessa onda, assim, mas eu vejo que tem coisinhas ali do minimalismo que é interessante a gente acaba guardando coisas que a gente não tem necessidade a gente ter muitas coisas, né? Eu acho que o básico, né, é importante a gente
ter isso na nossa mente, né? Tem uma colega que colocou aí, ó, eu também agora estou mais me controlando, a colega aí, a Sara, né? E obrigado, Sara. Sim. Essa questão de você cortar, né? Cortar tem muito a ver com o desapego mesmo. Desapego, né? exato. Substituir também, né? Eu teve um determinado momento que eu sentei com a minha esposa, porque eu precisava pagar a faculdade dela, e aí eu tinha um carro e nós decidimos trocar um carro 4 portas, automático, né? 2.0, carrão, e comprei um carro popular. Sim. Mais econômico, o seguro era mais barato, eu economizei um ano. Só por fazer isso, em torno de 16 mil reais eu consegui economizar. Só o seguro era 3 mil, gastava uma certa quantia de gasolina, porque era um carro que consumia mais gasolina, manutenção e tudo mais. Eu tenho esse hábito de fazer esse controle, e é importante você ter essa visão ao longo do ano, porque você tem a dimensão de valor do quanto você está gastando, né? Se você, como eu falei, às vezes você economiza 40 reais em um mês, você acha pouco. Mas quando você traz isso para um horizonte maior, isso pesa, sabe? Você tem uma noção maior do quanto que aquilo pode fazer diferença para você. Eu brinquei com você aqui sobre a questão do casamento, né? Mas você já reparou que as pessoas, quando são solteiras e decidem se casar, elas conseguem construir, né? Comprar finalmente a sua casa, ou financiar a sua casa, comprar a televisão, comprar o sofá, comprar os móveis ali para dentro de casa. Aí tem a ajuda da família, claro, nesse processo aí. Mas quando a pessoa estabelece um objetivo, a mente dela começa a olhar para o dinheiro de uma forma diferente e direcionar aquele dinheiro para aquele objetivo, né? Então a pessoa, quando ele é solteiro, se ele não tiver firme os objetivos com o dinheiro dele, realmente ele vai viver o agora, está naquele momento bacana ali de curtir a vida e tudo mais. Então quando a pessoa decide se casar, você vê que a pessoa começa então a pensar de outra forma, né? E direcionar parte do dinheiro de maneira diferente. Por isso que qualquer processo a gente precisa começar. Por que eu vou fazer isso? Qual o sentido disso? Né? Quais são as recompensas que eu estou buscando? Porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido, verdade. E como eu falei agora sobre esse processo de me reorganizar financeiramente, aí chegou uma época que eu pegava e o dinheiro que eu ganhava era só para viagem. Eu sempre gostei muito de viajar. Então tive a oportunidade de viajar muito, muito mesmo. Mas chegava um tempo que eu não tinha, assim, sabe, não tinha dinheiro em conta, não tinha como, sabe, precisava de um dinheiro, eu não tinha. Então, assim, é muito ruim isso daí. E aí foi a época que eu comecei a priorizar as minhas qualificações, as minhas formações. Aí é igual o que você citou aí de prioridades, né, daquilo, qual é o meu objetivo. Então, assim, eu busquei pegar o que eu queria em relação à reorganização financeira e colocar na minha parte de formação, de educação. Então, tudo que eu pude fazer, e ainda faço com menos frequência, mas é voltado para minhas qualificações, para o meu aprendizado, né? Então, assim, foi muito importante esse processo. E ainda é um processo que eu acho que é contínuo, não é? A gente vai subir nas escadinhas aí, ele é contínuo, né? Existe alguns estudos que falam assim, o homem mesmo, nós homens, né, a gente tende a buscar um rumo na vida a partir dos 35 anos de idade, por causa de um processo chamado, aqui eu vou entrar num assunto técnico, mas é importante que as pessoas saibam disso, né? Por um processo chamado de transmutação sexual. Então, o adolescente, o jovem, ele vive a vida muito baseado nos instintos, né? Nos instintos humanos, do prazer imediato, né? De você ir para uma balada, de você encontrar uma garota, de você gastar aquele dinheiro que tem sem se preocupar com o amanhã. Mas vai chegando um momento da vida em que a gente vai amadurecendo
E a gente vai entendendo que a vida está passando e que a gente não está construindo nada, então a nossa mente automaticamente começa então a rever as nossas prioridades e dar importância a coisas que antes a gente não tinha. Sim. A questão é que esse processo pode acontecer mais cedo ou mais tarde, com a maturidade. Tem gente que acha que a maturidade ela vem com a idade. Não, só que não é bem assim. Verdade. O que vem com a idade é a velhice, né? É a velhice, exatamente. É só mais um número, no caso. Então, quanto antes o jovem entender que ele pode sim curtir a vida, viver a vida, aproveitar os momentos que a vida oferece, mas ele pode sim pensar lá na frente, buscar seus objetivos e se visualizar, né, alcançando aquilo que ele deseja. E acho que o processo é mais ou menos por aí, só que não tem como a gente colocar isso na cabeça das pessoas. Cada um tem que buscar aquilo que faz sentido para a sua vida e cada um tem um momento. Às vezes muitas pessoas se acham velhas demais para começar uma faculdade, né? E não existe tempo para você começar a estudar. Às vezes muitas pessoas falam assim, eu perdi muitas oportunidades de fazer isso, de prestar um concurso, de fazer aquilo e tal. E não existe essa questão de tempo, né? O que existe mesmo é você entender, poxa, isso faz sentido para você? Faz. Então, o que te impede, né, fazer aquilo que você deseja? Eu acho que é mais nesse tipo de reflexão, né, que a gente precisa... Exatamente. E é muito específico de cada um, igual você colocou. Cada um desenha da sua forma, né, do jeito que quer conduzir aí a sua vida. E uma coisa que é interessante, Adelson, que se eu tiver errado você me corrija, mas cada vez mais as pessoas, os jovens, ganham dinheiro mais cedo. Tem ganhado dinheiro mais cedo, né? Tem tido rendas com um pouco menos de idade. Então, assim, a importância da gente ter esse controle financeiro já desde da educação básica, né? Acho que as escolas, um assunto que é importante a gente colocar, que faz parte ali da educação básica mesmo, né? De ensinar, né, os jovens, os estudantes, a entender a importância do dinheiro na nossa vida, né, de você ter um controle financeiro. Porque justamente cada vez mais se ganha dinheiro cedo. Não estou dizendo que você tem que trabalhar e, sei lá, já com uma certa idade, 14, 15 anos já ir trabalhar. Não, mas é porque a gente sabe que a questão das redes sociais, né, de tudo isso aí, gera uma renda e as pessoas estão cada vez buscando essas formas, né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né, da educação desde lá do início, né, pegar o seu filho e já começar a colocar isso, a mudar os hábitos dele, a mudar os comportamentos. Isso aqui não pode nesse momento, então a gente vamos deixar isso aqui para um outro momento. Então vamos nos organizar. E é nesse sentido, né, fazer com que as crianças, os jovens entendam que educação financeira, que o valor do dinheiro é importante. E aí você tocou num aspecto importante, que nossos pais não aprenderam educação financeira, a gente também não aprendeu educação financeira nas escolas, a gente aprende quebrando a cara, muitas vezes, né? Exatamente. Ou não, porque tem gente que pensa... Tem gente que pensa assim, é com os erros que se aprende. Não, mas se eu aprendesse com os erros, eu não entraria nas mesmas dívidas a vida inteira, né? Se eu aprendesse com os erros, eu não estourava o meu cartão com uma certa frequência, né? Se eu aprendesse com os erros, por exemplo, se o Fábio Júnior aprendesse com os erros, eu não teria casado 7 vezes, né? Então a gente não aprende com os erros, né? A gente aprende em busca da informação, né? E, lamentavelmente, a nossa geração não teve isso, não teve essa oportunidade. E daí surge uma questão importante aí, né? Que é a questão da religião também. Também. Falar de dinheiro é um tabu, porque a questão da religião, muitas vezes, é mal interpretada. Muitas das palavras das escrituras sagradas são mal interpretadas, e dependendo daquilo que você aprendeu do seu padre, do seu líder religioso, lá do seu pastor, ou dos seus pais, dos seus avós que contavam para você,
você pode ter aprendido conceitos que te impedem de prosperar financeiramente, né? Então, eu não sou um teólogo, né, mas como eu estudo educação financeira, eu também busco embasar o meu conhecimento dentro do pensamento cristão, que é Sim. a religião que eu sigo, né? Então a gente vai buscar ali alguns pontos que são muito são indiscutíveis, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista humano, digamos assim, né? Por exemplo, ser humilde é diferente de ser pobre. Perfeito. Então tem muita gente que acha que vai alcançar o reino dos céus por ser pobre. E acha que ser pobre é o mesmo de ser humilde. E, na verdade, muitas pessoas que são pobres, mas de humilde não tem nada. Exatamente. Né? Então, humildade é o quê? É a possibilidade que eu tenho de ser uma pessoa educada, respeitosa, sem julgar o próximo. Perfeito. Né? E mais do que isso, ser humilde é não ter inveja das pessoas que conseguiram conquistar algo na vida. Muito bem né? colocado. Muito bem. Assim como ser humilde é olhar para as pessoas mais humildes, né, e tratá-las com devido respeito, não julgá-las por sua condição financeira. E nesse aspecto, tem muitas pessoas que são ricas e são extremamente simples, humildes, solidárias e respeitosas. Né? Então não é a condição financeira que te torna uma pessoa humilde. Eu posso ter dinheiro ou não, mas eu tenho que buscar ser humilde, independente da minha condição financeira. Então essa é uma da questão importante e que muitas vezes causa confusão nas pessoas. Elas acham que porque vai se tornar rico vai deixar de ser humilde. Não é assim. É muito mais uma questão de caráter. É uma questão de interpretação, né, Deus? Exato. Saber interpretar. Exato. Outro ponto que é unânime é o seguinte: ser rico não é pecado. Né? Porque aí tem gente que acha que... Né? Então, você que está assistindo a live aqui, pode perguntar para o seu padre, ou para o seu pastor, ou para o seu líder religioso: vem cá, ser rico é pecado? Né? Ele vai responder para você. Eu estou afirmando aqui, mas é importante que você faça essa consulta lá, porque há uma passagem bíblica que diz assim, né? Mateus 19, 24 a 26. Ele fala assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso no versículo 24. No versículo 26, ele fala assim: mas para Deus tudo é possível. Mas para os homens o que parece impossível, para Deus é possível. Então Deus não está dizendo que ser rico é um impedimento para entrar no céu. Né? O que torna a pessoa apta a entrar no céu são suas atitudes, seus gestos. Né? É claro que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você tem uma condição financeira melhor, de ajudar outras pessoas, de ser solidário, né, de usar o dinheiro para o bem, isso não vai te descredenciar. Então, são assim como essas, tem outras questões que causam confusão na mente das pessoas, impedem as pessoas de prosperarem financeiramente. Coloquei algumas questões aqui, mas se a gente for falar disso aqui, a gente vai... É muito amplo, né? Mas é interessante que costura bem com a próxima pergunta que eu ia fazer para você sobre o que você ensina, né? Que você tem um método que chama método prosperidade, né? E costura bastante com o que você acabou de falar aí. Me explica melhor para a gente como é que funciona aí esse método. Por favor. Certo. O método prosperidade na verdade, eu comecei com um seminário presencial, e aí por conta da pandemia a gente não fez. Mas estaríamos já na 4ª edição, e assim que as coisas normalizarem a gente volta a fazer. Embora eu tenha adaptado ele para o módulo online também, então pode ser que em breve eu lance o treinamento online também. E ele tem alguns pilares, né? Um dos pilares é trabalhar a questão de hábitos.
né? Como eu falei aqui, a questão das 4 letrinhas, né? Para quem chegou agora aqui, barganhar, cortar, reduzir, substituir. Depois volta lá no início para aprender um pouco, né? Como Sabia, a primeira coisa que eu anotei aqui, quando eu estava fazendo a minha pesquisa aqui, foi justamente esse método aí, essas letrinhas. Isso. Então é questão de hábitos, né? Como é que eu adoto hábitos que vão ser favoráveis para a minha vida financeira? Depois a questão de mentalidade, né? Porque existe uma máxima aí dentro do desenvolvimento humano que fala assim, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se você pegar isso, seus amigos mais próximos, você vai ver que eles têm uma média salarial parecida, você vai ver que eles exercem uma profissão, embora não parecida, mas com uma média de ganhos parecida, né? Se você pegar a sua família e tirar uma média ali do desempenho da sua família, você vai ver que existe um padrão sendo seguido ali. Então, como que eu faço para quebrar este padrão e buscar novos e maiores padrões, né, para poder prosperar financeiramente, né? Então, isso eu ensino no meu seminário, porque eu venho também de uma família pobre. Eu trabalhei um tempo aqui na prefeitura, né? E eu vejo muitas pessoas que continuam trabalhando lá. Hoje eu posso dizer assim que eu ganho 10 vezes mais, 12 vezes mais do que eu ganhava 10 anos atrás, e eu pretendo nos próximos 10 anos estar ganhando um pouco mais do que eu ganho hoje. Porque o meu objetivo é continuar contribuindo, né? E basicamente o retorno que a gente tem financeiro da nossa vida é muito em função do que a gente contribui. Isso. Outro dia alguém me perguntou assim, por que o meu salário é pequeno? Por que a gente ganha pouco? Sabe por quê? Porque basicamente, se você ganha pouco, é porque você faz o que qualquer um faz. Então, por exemplo, a pessoa trabalha, e diga-se de passagem, só para deixar bem claro, que toda profissão é digna. Sim, né? sim. A gente não está desmerecendo ninguém, mas veja bem, o servente de obras ele ganha menos do que o pedreiro. Porque o pedreiro aprendeu algo que não é todo mundo que sabe. Isso. E dentro do pedreiro, tem um pedreiro que faz serviço que outros pedreiros não fazem. E esse pedreiro tende a ganhar mais do que aquele pedreiro que faz o serviço que todo mundo faz. Então, quanto mais especialista você se torna na área que você atua, mais chances de você ganhar melhor você tem. Exato. Né? Então, a importância que você falou lá no início da nossa conversa, da capacitação, de estudar, né, de buscar uma orientação, um treinamento igual ao seu, se desenvolver, né? Exatamente. Então, que as pessoas precisam parar de procurar um emprego e procurar uma carreira. Isso. Né? Ainda que essa carreira seja numa empresa pequena. Porque ele pode aprender todos os processos e depois abrir a própria empresa. Né? Então é muito por essa linha aí. Ficar esperando pelo governo, para que o governo aumente o salário mínimo, isso pode não acontecer. E é bem provável que não aconteça nesta vida. Né? Então não é legal você delegar isso para o governo. É importante você olhar o que você gosta de fazer e buscar se qualificar cada vez mais para que você tenha mais oportunidades, né, de crescer. Então, dentro desse processo de prosperidade, a gente trabalha esses pilares aí, né, de hábitos, de crenças, de padrões, de quebra de padrões, né, onde que você pode trabalhar para que você possa prosperar como pessoa, como profissional e financeiramente em consequência, né? Muito bom mesmo. E eu costumo dizer também em relação a... As pessoas sempre me perguntam, né?
eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E eu já falo logo sobre as crenças limitantes, né, Delcio? A gente tem isso muito na nossa cabeça, né? Involuntariamente, às vezes acontece. Mesmo a gente um pouco mais esclarecido, acontece da gente falar, não, eu não sou capaz, eu não vou dar conta de fazer isso, o que vão achar, o que vão falar. Então a gente começa a colocar esse tipo de coisa aí, alimentar isso dentro da nossa cabeça, da nossa mente, e isso impede esse crescimento aí, impede da gente se desenvolver profissionalmente, não ficar esperando pelo governo, igual você falou, ficar só naquele lugar ali que você está a vida toda na zona de conforto, dentro da sua bolha. Isso é muito, assim, para mim, particularmente, eu não me vejo ficando dentro dessa bolha. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu acredito que você também, de buscar cada vez mais conhecimento, de se especializar, fazer com que esse conhecimento que a gente adquire as outras pessoas também possam ter acesso. E eu acho que nesse método seu aí, acredito que nesse método seu, você ensina bastante sobre essa questão também, de não ficar se limitando, né? Se limitar demais. Porque assim, é natural que eu Sim. tenha coisas que eu não sei fazer. E tem coisas que eu realmente não vou dar conta de fazer. E aceitar Mas isso. o que eu sei fazer? E o que eu dou conta de fazer? Então as pessoas precisam focar naquilo que elas são capazes e naquilo que elas podem e devem e fazem de melhor, né? Porque se eu me limito pelas habilidades que eu não tenho, aí então eu fecho oportunidades, fecho possibilidades, né? E de fato cada um de nós temos um perfil comportamental diferente e para cada perfil vai se definir ali quais são as atividades que você vai ter mais facilidade em lidar. Né? Então, o processo de autoconhecimento também, de você saber a sua vocação, por exemplo, né? quais são as habilidades que você pode desenvolver melhor para você ser melhor sucedido, é algo que também faz diferença para quem está buscando tirar travas, né? Porque às vezes a pessoa está travado, ele está tentando fazer as coisas e as coisas não estão acontecendo do jeito que ele gostaria, só que ele está dando foco na coisa errada, ele está focando naquilo que ele não pode fazer. E às vezes ele não pode fazer porque não é a vocação dele, porque ele não nasceu para aquilo. É como um músico que não sabe cantar querer ganhar vida com isso. A pessoa não nasceu para ser músico. A pessoa precisa sim encontrar o seu propósito, precisa encontrar a sua vocação e precisa focar nisso, né? Porque é muito comum as pessoas simplesmente escolherem um caminho e fechar os olhos e ir em direção e tá sofrendo. A pessoa que passou no concurso está insatisfeita com o serviço, está frustrada ali, mas não larga o osso, porque já que ele está ali, né? Mas ele não está sendo tudo que ele poderia ser, ele não está performando e desenvolvendo tudo de melhor que ele poderia desenvolver. E às vezes tem coisas que a gente faz e tem coisas que a gente delega, né? Sim. Então, para cada caso, para cada pessoa, a gente, dentro de um processo de autoconhecimento, a pessoa precisa buscar a solução, né? Precisa focar na solução, naquilo que é melhor para ela, em vez de se limitar apenas pela dificuldade ou pelo que ela não é capaz de fazer, né? Exatamente. Muito bom. E quero aqui a gente já está quase finalizando, porque o Instagram tem um tempinho, né? E já a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Que na verdade é uma aula que o Edelcio está nos dando aqui hoje, de tanto conhecimento. É só, pessoal, só para vocês entenderem que às vezes a gente não sabe que tem profissionais igual a Adelson aqui na nossa cidade, né? As pessoas têm que conhecer, saber que você faz um trabalho igual a esse aí que você explicou muito bem com esse método. Eu acho muito interessante e eu com certeza eu vou fazer também logo mais aí com você essa leitura, esse aprendizado aí que você passou para nós aqui hoje. E dizer também para quem está nos ouvindo e que vai ver essa live depois que a gente precisa ter atitudes, a gente precisa ter ação. Acho que a partir do momento que a gente coloca isso na nossa cabeça de, poxa, o que é que eu sou bom? Eu costumo dizer, Adelson, que
as pessoas não devem aceitar que outras pessoas digam que você não é bom em nada. Você é bom sim, e é bom em alguma coisa, ou você é muito bom em várias outras coisas, e dá essa motivação para as pessoas que estão nos escutando aqui, que a gente tem que partir para a ação. Fazer acontecer é muito importante, né, Deus? E tem aquela frase clichê, né, que a gente ouve Uhum. por aí. O feito é melhor do que o perfeito. Então, mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, vai lá, mete as caras, tenta, erra, faz de novo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai estudando, vai adquirindo as habilidades necessárias para você alcançar aquilo que você deseja. Você não pode, como o Jean colocou aí, né, parar, né? Ficar parado, né? Tem que se Ficar mover parado, mesmo. exatamente. Tem uma frase que eu vi lá no seu Instagram que eu achei muito legal, eu até anotei aqui. Para fazer grandes coisas, você não precisa ser grandioso. Isso é muito, muito bacana, né? Então, assim, a gente não precisa esperar ser muito grande para fazer coisas grandes, atitudes, né? Então é muito legal essa frase que você colocou lá. E lá na sua rede social tem muito, muito conteúdo bacana, né? Eu vi lá alguns vídeos lá das suas palestras, dos seus encontros, dos seus seminários. Tem depoimentos lá, eu vi uns depoimentos bem bacanas do pessoal que consome o seu trabalho. Isso é muito rico, né, Deus? Muito bacana para você também. Tem meu YouTube lá, né, onde eu publico os vídeos mais longos, né, porque Uhum. aqui o Instagram, o Facebook tem algumas limitações, então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá, E, é, marca o sininho lá também, porque eu acho que vale a pena compartilhar isso aqui, né? sem dúvida, sem dúvida. Então, Adelson, eu queria te agradecer muito aqui por esse bate-papo, por essa conversa tão rica que você nos trouxe aqui. Depois a gente pode marcar um outro tema aí. Eu vejo que você tem muito, muito conteúdo, muita bagagem, que é interessante para a gente. E continuar inspirando aí as pessoas, né? Fazer com que as pessoas cresçam mais, se desenvolvam e busquem cada vez mais sair aí da sua zona de conforto e buscar o seu crescimento pessoal e profissional. Muito obrigado por essa noite. Eu que agradeço aí, parabéns pelo trabalho aí, conte com a gente aí sempre que precisar, beleza?